Bem, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Peço desculpa pelo barulho de antemão, mas é horário de trabalho. Na realidade é horário do pessoal voltar do trabalho. Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho, vou responder umas perguntas de alguns amigos aqui, tá? E vou falar um pouquinho sobre marcação de modelagem. Eu não gosto de falar muito de modelagem, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar, mas eu vou falar um pouquinho sobre marcação aqui, tá? E uma amiga viu isso aí e ela não entendeu muito bem o que os meus moldes estavam falando e me fez essa pergunta. Eu acho importante levar para vocês essa informação. Bora lá? Bom, para começar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, gente, eu nunca cito o nome de ninguém, a não ser que eu tenha autorização, tá? Uma amiga há poucos dias atrás me fez um outro pedido, que ela viu uma foto minha com outras réguas na mesa, com alguns equipamentos que eu estava arrumando aqui, e ela me fez uma pergunta sobre o que eu uso na questão de modelagem, quais são as ferramentas que eu utilizo. E eu digo para você o seguinte, eu já vou mostrar isso aqui. Geralmente eu uso essa régua, tá? Que é uma régua curva, a gente usa ela muito em laterais de calça, eu uso outras também, tá? Mas essa é a que eu mais utilizo. Outra ferramenta que eu mais utilizo é o esquadro. Eu prefiro esse esquadro aqui. Por que que eu prefiro esse esquadro? Existe um esquadro, tipo esse aqui, ou réguas como essa aqui, essa curva francesa, existe ela nesse tipo de material. Por que que eu não uso uma ou outra? É simples, gente. Essa aqui é o tipo de régua que eu trabalho, tá? Em acrílico. Porque eu preciso fazer esquadro. A ferramenta mais importante que eu tenho na modelagem é o esquadro. Então esse esquadro, ele me dá a visão geral se eu estou ou não riscando o corpo, tá? Já com o esquadro dessa forma, muitas das vezes eu posso estar sendo enganado, tá? Eu mesmo posso estar colocando o esquadro não está ficando legal. E eu gosto, como mecânico, eu gosto de ferramentas de precisão, né? Eu uso até uma régua mecânica também, né? Que é uma régua de aço, mas na realidade eu gosto desse tipo de esquadro. Por quê? Porque assim eu tenho a visão do meu risco, se está correto, se o meu, por exemplo, se eu vou medir um gancho aqui, por exemplo, de calça, né? Se ele está dentro de um padrão correto, se ele está encaixando. E com esse esquadro aqui, eu posso automaticamente me enganar, eu não tenho uma visão, tá? Então esse tipo de esquadro, esse tipo de régua aqui, eu desaprovo. Esse aqui é muito antigo, tá, gente? Muito antigo mesmo. Então eu desaprovo. Já errei muito a modelagem por causa desse tipo de esquadro e por causa de réguas feitas nesse tipo de material. Então, principalmente a curva francesa, né? Que a gente utiliza muito. O que que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem aí, tá? Depois eu dou uma demonstração aqui em fotos, tá? Mas assim, ó, principalmente assim, eu sei se está realmente batendo, tá ok? Então, esquadro, curva. Também uso muito, e essa régua, né, que é para cavas, também uso muito. E essas são as ferramentas mais importantes para mim. Tirando disso, eu uso uma régua de tecido e utilizo réguas maiores, porque às vezes eu preciso fazer um risco maior e aproveitar toda a minha modelagem. Eu simplesmente coloco o meu esquadro na posição, tá? Eu coloco o meu esquadro na posição. Eu tenho um outro esquadro aqui, que esse é meu, feito por mim mesmo. Então é o seguinte, aqui eu já sei se a régua está ou não dentro do esquadro, tá? Então eu vou saber exatamente se está ou não dentro do esquadro. Então essas são as ferramentas que eu mais uso. Tirando disso, eu uso o estilete, lápis 3B, eu utilizo muito, tá? E tesouras, nada mais, é isso que eu uso. Bom, bora lá, vamos falar sobre marcações, tá? Essa amiga, eu vou tirar a câmera de lugar
Vou colocar ela na outra posição aqui. E essa amiga me perguntou o que era tanto as letras no meu molde. Eu sei que tem muita gente que marca de forma diferente, porém eu, por trabalhar há um bom tempo, eu já abreviei algumas coisas para ficar mais fácil na hora de eu estar graduando, que é o caso desse molde aqui. Bom, a pergunta da minha amiga era justamente isso, né? Que é isso, né, Júlio, que você tanto faz aí, MS, G, CT, né, PO, como é que você marca isso, como é que você sabe? Gente, eu trabalho com moldes todos os dias e eu tenho muitos moldes que ficam comigo, como é o caso desse aqui. Esse aqui é um molde de bermuda, tá? De bermuda em tecido plano. Outra coisa que eu estou adorando, porque esse aqui é uma linha que eu não trabalhava há mais tempo, tá? E como isso procede, como parte isso? Geralmente o cliente me traz uma foto ou me traz um croquis, né? A gente avalia o tecido, se vai dar aquilo que o cliente quer. A gente faz uma modelagem primeira com o tamanho X, tá? E depois a gente faz a graduação para os outros tamanhos. Geralmente eu trabalho com 3 tamanhos no mínimo. Eu não trabalho com um molde, eu trabalho com 3 tamanhos no mínimo. Vamos às coisas mais importantes aqui desse molde, no caso, tá? A primeira coisa é a referência do molde, né? Vocês estão vendo que aqui está Z1, né? O que vem a ser isso no meu caso? Quando eu trabalho com uma modelagem que ela é muito extensa, igual na modelagem de malha, eu geralmente tenho números, tá? E tenho muitos números muito grandes, então eu vou acrescentando números nas referências, tá? Antes eu trabalhava com nome, eu usava nome de mulheres, mas depois foi ficando escasso o nome de mulher, porque cada molde era uma coisa, então eu comecei a utilizar referências. Então nesse caso aqui é o molde Z1. Por que ele é só esses dois números, só Z1? Como referência, porque nesse caso aqui é uma modelagem que eu estou desenvolvendo de início. Então o que acontece? Isso aqui para mim tá, na minha forma de trabalho, vamos supor que eu fosse fazer uma calça, eu poderia colocar Z3, Z33, geralmente eu coloco uma letra assim quando se trata de tecido plano. Quando se trata de malhas ou outro tipo de tecido, legs ou suplex, eu geralmente não utilizo letra. Então eu sei que isso aqui é um tecido plano, por ele conter uma letra. E eu posso acrescentar número. Para quê? Para que quando eu buscar esse molde, eu tenha ciência dele, tá? Então, nesse caso aqui, Z1. MS, que foi a dúvida de uma amiga minha, geralmente isso é uma abreviação que eu coloco, que no meu caso é masculino, tá? O tamanho, tá? Nesse caso é o tamanho G, tá? Aquela lá, por exemplo, ó, é o tamanho M, mas as informações são as mesmas, só muda isso aqui. Isso aqui se refere à parte do molde, né? CT, costas, tá? Ou às vezes em malha eu ainda acrescento um S. Mas no tecido plano, isso aqui são informações que eu anoto, tá? Eu mantenho guardado. Então, quando eu preciso de um determinado molde, que se tem uma bermuda de tecido plano para masculino adulto, né? Então, a Z1, tá? É MS masculino, tamanho, a parte referente ao molde, que é costa, quantas vezes é cortada? 2 vezes, tá? PO, plano, tá? PO aqui já é de caso de plano, tá? Tecido plano, é o tipo de tecido que eu vou utilizar. Júlio, mas basta dizer tecido plano e vai servir para todos? Não, depois eu vou mostrar para vocês que esse molde, o tamanho P, eu tenho todas as anotações. Eu costumo, como eu estou desenvolvendo, eu anoto tudo que eu vou fazendo no molde, tá? Esse molde aqui é o mesmo molde, é o tamanho P, e você vai ver que ele tem algumas diferenças no risco do que aqueles lá, ó. Você vai ver aqui exatamente aonde vai ter os passantes, aonde vai ter botões. Aqui tem as informações da máquina que eu utilizei, que tipo de máquina, tipo de tecido, né? Quantas partes tem no molde, vai sempre nesse tamanho. Outra dica importante,
sentido de corte de tecido, tá? Então, toda vez que eu coloco uma seta assim, tá? Essa modelagem vai ficar comigo o resto da minha vida. Então, eu só utilizo esse tipo de modelagem, né? Quando eu vou guardá-lo, tá? Isso aqui o cliente me pede. Então, é o seguinte, o que acontece? Quando o cliente me pede qualquer alteração aqui, eu posso fazer. Se o cliente às vezes quer que eu aumente o cos, né? Esse cos aqui é interessantíssimo, tá? Porque ele não tem, essa bermuda ela é bem diferente da grande maioria, tá? Porque ela não tem um cos, ela tem um cos interno, é uma coisa interessante, é diferente, é desenvolvido especificamente para o cliente. Aí eu tenho, caso aqui não vai dar nem para me pegar ali, mas eu já tenho os bolsos, né, que são essa parte, né? Então se é o forro. Então olha que interessante. Aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, ó, que isso aqui é só o forro do bolso. Nessa parte aqui, ó, Z1, e ela tá para todos os tamanhos. Eu adapto os meus bolsos, principalmente adulto, para no mínimo 3 tamanhos, tá? Então tá aqui PMG, a dobra do tecido, né? Contra do bolso, né? Contra bolso, que isso aqui é a parte interna do bolso. Essa aqui é a parte que vai encaixar aqui, tá? Que é uma bermuda diferente, tá? Outra coisa interessante, aqui tá os meus cos. Você vai ver o seguinte, que ele tem marcações ali, porque eu utilizo um tamanho só, porque eu não vou pôr na produção. Então o que acontece? Eu só pego a referência dos tamanhos de cada um e anoto. Mas o mais importante aqui, como eu disse, é o sentido de corte, tá? Isso eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui agora, só um minutinho. Bom, como eu disse para vocês, eu estava aqui na parte de sentido de corte, né? Bom, essa aqui é a modelagem dessa bermuda, essa aqui é em tecido plano. Essa aqui é uma modelagem que eu já estou até enjoada. Essa aqui eu fiz até para a Dona Dulce, que ela tem sempre clientes lá, né? E é uma modelagem que eu acabei de tirar também, é outra bermuda. Aí as pessoas pensam assim, Júlio, a bermuda é tudo a mesma coisa. Não é. Aliás, o molde é tudo a mesma coisa. Tá? Esse aqui vai para a loja da Dona Dulce, que ela atende alguns clientes em particular, então essa modelagem está até com o nome dela, ó, fiz para ela, tá? Então, o que acontece? Vamos falar sobre sentido de corte. Para isso eu vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho de tecido, tá? Uma coisa que muita costureira que está iniciando não consegue entender. E para você que está estudando, né, eu tenho amigos aí que estão estudando, estão fazendo faculdade, muitas das vezes, muita gente que me acompanha está fazendo curso. Então eu vou dar algumas dicas aqui que pode ser para vocês interessantes, tá? Bom, Júlio, então quer dizer o seguinte, você fez toda ali a marcação, tá tudo certinho, é só cortar agora? Não. Alguns detalhes aqui são interessantes. Nesse caso aqui eu estou fazendo a modelagem. Todas as informações, como eu demonstrei para vocês, informações principais, todas as informações principais, nossa, hoje está fora, desse determinado molde aqui, de costura, eu já passei aqui, quais foram as máquinas que entrou, tipo de tecido que é, bermuda, tá tudo aqui anotado para mim, tá? Isso aqui eu vou refazer, tá? Esse molde aqui ele vai ser, de certa forma, descartado. Eu tirei ele num papel mais grosso, geralmente eu trabalho com um papel mais fino. Mas como eu não fui comprar, eu estou utilizando ele aqui, tá? Vou demonstrar para vocês aqui. Depois disso aqui, o que eu vou fazer para mim poder cortar esse corte? Esse corte vai ser cortado de 1 a 1? Posso cortar, mas ele não é feito para isso, tá? Assim como esse aqui não é feito para isso, tá? Ele é feito para corte em produção. Por quê? Aqui vem um segredo muito interessante sobre modelagem, tá? Aqui vem um segredo muito importante sobre modelagem. Pouca gente que inicia sabe que isso é assim. Bom, vocês estão vendo o molde dessa forma, né? Ele vai ficar assim? Não, eu tenho que agora calcular o quanto esse molde aqui rende por metro de tecido.
Para mim poder fazer isso, eu não posso fazer só por um tamanho. Se eu fizer só por um tamanho, o que acontece? Eu devo definir o meu preço de venda final dentro dessa casa. Mas aqui pode ter um segredinho que pode ser interessante, principalmente quem trabalha na linha de malha. Deixa eu pegar aqui. Gente, como eu disse lá naquela postagem lá, às vezes, para a gente fazer um vídeo, a gente tem que estar fazendo um serviço para poder fazer um vídeo. Essa pergunta aqui, por exemplo, é uma pergunta que já me foi feita há muito tempo. Inclusive a questão de réguas e ferramentas que eu utilizo, mas eu não estava utilizando, e eu utilizo os meus recursos para poder levar a informação para vocês. Então, se vocês puderem ajudar. Outro dia uma amiga foi lá na página, reclamou comigo: Júlio, olha, não recebi notificação do YouTube. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, quer saber se você foi respondida, às vezes eu não tenho como responder de imediato, mas sempre anoto de vocês aí a informação que vocês me pedem, tá? E sempre tento levar mais do que a informação que me foi pedida. Tá aqui um exemplo. Bom, esse aqui é o molde que nós estamos com ele ali embaixo, né? Que é o molde da peça de teste, né? Que já foi aprovado. Esse aqui é um molde comum que eu utilizo para malha. Nesse caso aqui é um molde de moletom, tá? Bermudas de moletom. Primeira coisa que você deve levar em consideração é o tipo de tecido. No caso de tecido plano, vou começar com o tecido plano, que é o que eu estou trabalhando aqui. No caso de tecido plano, nós temos alguns detalhes a observar. Esse aqui é a auréola, tá, gente? É o nome dessa parte do tecido, essa partezinha que é coisa, ela geralmente é descartada, tá? Essa parte aqui a gente faz a limpeza dela no tecido plano, tá? Essa é a auréola. Nesse caso aqui, esse fio, que é essa marcação aqui que você está vendo, peraí. Essa marcação central que tem a seta é aonde você vai encaixar, chama urdume, tá? É onde você vai encaixar. Tem gente que pega o tecido, inverte os lados e tal. Isso aqui é muito importante de você fazer o seu cálculo de custo com o tecido de forma correta, tá? Algumas dicas eu vou tentar deixar aqui no vídeo, ó. Primeiro, está sempre cortando no sentido do urdume. Existe uma teoria de que no tecido plano, às vezes o viés ele é tirado em 45 graus ou 75 graus, isso e aquilo. Na produção isso não procede, tá? A gente não faz isso, tá? Mesmo porque não tem tal necessidade. Salvo em alguns casos muito raros, mas a grande maioria, todo o viés é cortado nesse sentido aqui, tá? Tem gente que corta assim, mas eu, Júlio, é sempre nesse sentido aqui, tá? Que é em sentido, isso aqui, como eu disse, é o dume, isso aqui é a trama. No tecido de malha também eu corto nesse sentido aqui. Muita gente vai discordar disso, mas eu não tenho problema com isso, tá? Eu trabalho assim, tá? Então, para mim, é fundamental o corte do tecido assim. Assim eu tenho um aproveitamento maior do tecido, eu só faço a emenda. Existe outra diferença que eu posso falar com vocês, é o seguinte: no caso de malhas, nós temos que, isso aqui, ó, que a gente chama, quando o tecido é aberto assim, a gente chama de ramado, tá? No caso de malha. Nesse caso, no caso de tecido plano, né? Também a gente pode dizer que é ramado, que é uma rama só, né? Mas a malha, ela tem um tecido tubular também, tá? E no caso da malha, não há outra forma, você não pode cortar transversal de forma nenhuma. No tecido plano, às vezes a gente ainda consegue, porque o tecido não tem elasticidade, a gente às vezes consegue fazer algum aproveitamento, onde a gente encaixa um pouquinho aqui, encaixa um pouquinho ali, para caber mais um molde. No caso de malha, quando você corta, tá? Esse é um problema até das legs, vocês vão ver. Que
a leg é igual isso aqui, ó, é torta, né? E quando você costura, ela ondula, né? No caso do tecido plano, isso não acontece. Por quê? Justamente por causa desse sentido aqui, tá? Que é o sentido do urdume. Às vezes, quando você corta perpendicular aqui, você fica costurando entre meio aos fios do tecido, então tem que regular bastante a máquina. Essa é outra dica que eu posso dar. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Dei a dica aqui. Tá vendo que aqui, ó, é diferente, tá? Esse caso aqui tá até identificado aqui, que esse molde aqui, ele é da Dona Dulce, não vai ficar comigo. Eu tenho outras aqui, que a referência é diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Referências diferentes. Cada uma desses moldes, eu tenho que manter a informação correta dele. Olha lá a referência daquele outro lá, né? Então é muito importante para quem está iniciando marcar todas as informações no molde. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Marque todas as informações. No meu caso, quando eu vou entregar isso aqui ao cliente, além dessa de passar mais ou menos a sequência em que eu trabalho para o cliente, né, dando para ele toda essa informação, né, que eu passei para vocês aqui, eu ainda passo para ele o cálculo de custo, né, que aí eu vou fazer uma tiragem. Na malha eu sempre tiro por quilo, no tecido plano eu geralmente tiro por metro, mas normalmente eu peço aí 3, 4 metros para me ter uma margem, um cálculo de encaixe e corte. Outra dica que eu posso dar importante aqui para vocês: muita gente, principalmente na linha de malha, pega o tecido, coloca e não observa os encaixes ou o sentido da malha, tá? Na malha, às vezes você pega aqui, vou dar um exemplo. Vamos supor que essa aqui é a frente. Deixa eu ver se eu pego aqui as costas aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar as costas aqui. Vou pegar a M aqui, a frente das costas, fica mais fácil. Bom, o que acontece? A pessoa vê eu fazendo isso aqui, e aí ele vai e pega e ele fala assim: ah, Júlio, eu vou fazer igual tu. Eu vou pegar, porque tu mostrou ali no vídeo, eu vou encaixar dessa forma. E isso, gente, pode ser uma dor de cabeça, principalmente em tecido listrado, em tecido xadrez, em tecidos com estampas em sentido único. Muitas das vezes não dá para a gente aproveitar, e às vezes a gente é necessário cortar todos no mesmo sentido, e aí a gente tem uma perda muito grande, tá? Porém, dependendo do tipo, né, igual esse aqui é o xadrez, né, eu tenho que tirar todo o sentido no mesmo. Isso é outra informação que eu coloco na ficha técnica, porque a partir daqui eu faço uma ficha técnica. Então o que acontece? Às vezes você pega e coloca que tem um desenho aqui num sentido, o desenho está vindo aqui nesse sentido, ou a listra está vindo, tem uma listra mais larga, outra mais fina, e quando você encaixa contrário, igual eu fiz aqui, ó, quando depois a costureira pega lá, que vai tentar colocar, fica aquela coisa, fica parecendo que é uma parte de uma, outra parte de outra. Isso, gente, é um assunto muito longo, tá? Já ficou longo aqui pro vídeo, mas eu espero ter ajudado aí, tá? Então, o importante sempre que se está trabalhando com uma modelagem é avaliar o sentido de corte, isso é o mais fundamental, tá? Saber ter a marcação, tá? Também ter as informações de quanto você tira, o tipo de tecido que foi tirado, a largura do tecido que foi tirado, o tamanho do corte que você fez ali é importante para que você possa multiplicar, e isso aí é uma dor de cabeça e é um assunto muito extenso. Mas eu acredito que aqui eu já dei uma dica para vocês aí das ferramentas que eu uso, né? E vocês vão ver aí, ó, que tá aí, tá? Pra todo mundo. Às vezes a pessoa, mas fez lá um molde, ó, tá todas as medidas aqui marcadas, ó, observa aí para vocês verem, tá? Então tá todas as medidas. Qual o padrão de medida que você usa? Outra pergunta bem diferente. Às vezes, dependendo do modelo,
a gente segue o padrão, a gente não segue um mesmo padrão de medida. A gente escolhe um público de uma determinada estatura. Não, vamos supor que vamos falar de um 38, 40, 42 e 44. Vou fazer 4 tamanhos, né? Então eu já trabalho a modelagem dentro daquilo com o tecido. Isso pode mudar quando o tecido é diferente? Com certeza muda, tá? Essa semana eu fiz um vestido para um determinado grupo, bateu em todas as meninas, ficou legal. Porém, na hora de fazer o tecido, era tecido plano, na hora de fazer outro corte, nós vendemos muito, na hora de fazer outro corte, a cliente me trouxe um tecido diferente e eu falei com ela, olha, a modelagem pode não comportar igual o tecido que você me trouxe. Deixa eu ver aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Ela me trouxe esse tecido, tá? Que era para um determinado grupo, e depois, posteriormente, ela me trouxe esse tecido, e desse tecido para esse tecido aqui fez uma diferença enorme, tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Às vezes a pessoa reclama, poxa, mas a modelagem da fulana eu fiz lá e ela era um G para ela e ela fez um P, mas é porque você não levou em consideração o tecido. E isso ocorreu comigo essa semana. Essa semana eu estou mudando de linha e ocorreu tal problema. Gente, olha, você que não foi respondido, que às vezes eu não te respondo de imediato, eu só respondo assim, tá? Eu só respondo dessa forma, se eu estiver fazendo o trabalho, tá? Desmonta uma máquina. Se eu tiver com um problema na minha máquina, eu te mostro como fazer. Então é importante que vocês comentem, eu sempre guardo a pergunta aqui. Como é o caso agora, eu vim fazer um vídeo sobre a marcação que uma me perguntou e acabei falando da ferramenta e acabei falando de outra coisa para aproveitar o conteúdo, tá? Infelizmente é assim que a gente tem que trabalhar, porque o YouTube não paga, não para canais de costura o suficiente para poder criar conteúdos dessa forma ou demonstrar um corte assim maior. Eu gostaria, mas infelizmente o recurso não dá, tá ok? Fiquem com Deus, muito obrigado e fui, tchau! Já com os quadros, desculpem,